a tua ajuda, Senhor, sobre nossas vidas, nossas famílias, sobre a tua igreja. Toma nas tuas mãos todo o teu povo nesta cidade, teu santo servo, pastor Caetano Jorge Soares, bem como todos os obreiros, auxiliares desta obra. Abençoa esta área de trabalho, cada dirigente, cada auxiliar. Abençoa, Senhor, os familiares dos teus filhos. Proteja com a tua mão santa e poderosa. Guarda a família de cada um. Dá livramentos, ó Deus bendito. Cubra a tua igreja com teu sangue carmesim. Livra-nos de todas as doenças, de todos os males. Livra-nos, Senhor, da Covid-19. Livra-nos de toda peste perniciosa. Guarda-nos no teu sangue carmesim. Fortaleça o teu povo. Dá vigor, dá força, dá renovo espiritual. Rogamos, Senhor, por esta cidade, por esse bairro. Salva muitas almas para o teu reino. Abre portas, ó Deus, para mais congregações. Salva vidas para ti, ó Deus. Abençoa, meu Pai, todo o teu povo. Dá saúde, vitória. Sustenta nas tuas mãos. Cura o enfermo. Reconcilia aquele que está desviado. Peço uma bênção, Senhor, sobre a obra de construção da tua igreja nessa cidade, principalmente aqui na Luz da Aurora, Senhor, onde os teus filhos aqui estamos empenhados nesta obra, nesse trabalho. Ó Senhor, tu és o Deus que provê todas as coisas. Providencia, meu Pai, de forma especial e maravilhosa o mantimento para aquela construção. Dá saúde aos teus servos que estão trabalhando. Guarda-nos em tudo. Abençoa a festividade que começa amanhã aqui no Ponte. Deus, as criancinhas da tua igreja. Abençoa, Senhor, as senhoras, os jovens. Abençoa, Senhor, os locais. Deus bendito e poderoso, que sejam dias de poder e de glória, a manifestação do teu Espírito Santo na vida do teu povo. Tudo nós te rogamos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. 26. Amém. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens julgadas de lírios
Por favor, os irmãos encontrem esse texto, versículo 13. Versículo 13. Vamos ler até o versículo 15. Josué, capítulo 5, 13 ao 15. Quem encontrou, diga amém. Encontrou, os irmãos olhem para o telão. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz, Senhor? Que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém, queridos? Eterno Deus e Pai, continua conosco, conceda-nos a tua graça nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, nós lemos a palavra do Senhor nesta noite maravilhosa, de graça, de misericórdia, e eu quero aproveitar o tempo, são 7h20, para trazer uma palavra de Deus aos santos nessa noite. Nossos cultos, devido à pandemia, ainda são cultos rápidos, começa às 7 e vai até 8h10, 8h15, o mais tardar, e os irmãos, nós estamos ainda com as devidas proteções, dentro do possível, e isto é bom, porque ainda estamos em tempo pandêmico. Oremos ao Senhor para que Deus abençoe os nossos governantes e que as vacinas, já estão saindo, graças a Deus, serão provadas e certamente dará tudo certo em nome de Jesus. Nosso Brasil será abençoado, como também todas as nações do planeta Terra. Quem pode dizer amém? Nós lemos uma palavra de Deus, meus irmãos, em uma exortação de Deus, uma aparição de Deus, forma teofânica dentro da teologia, que um anjo apareceu a Josué. Esse anjo, na leitura que fizemos, dá para perceber que se trata do Filho de Deus, do Cristo vivo. Cristo de forma teofânica ou cristofânica aparece a Josué, porque Josué o reconheceu e adorou, e aquele anjo, ele aceitou a adoração. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós sempre temos aparições de anjos na Bíblia. Ao homem é a forma de Deus se manifestar aos seus servos, a raça humana, uma das formas.
de Deus se manifestar, e em algumas vezes, como por exemplo, quando o anjo apareceu a Jacó no Val de Jaboque. Aquele anjo se trata de uma figura, uma personagem cristofânica. Ali foi Deus em Cristo, pelo anjo aparecendo a Jacó. Quando o anjo apareceu ao povo de Israel, quando está escrito: eis que enviarei o meu anjo diante de ti, e ali Deus, ele manifestou a sua bondade ao povo, a sua proteção. Também tratava-se de Cristo. Já quando o povo pecou, eles fizeram o bezerro de ouro, e Deus ficou irado. É preciso Moisés interceder pelo povo, e Deus teve misericórdia do povo. Está no capítulo 33 de Êxodo, versículo 2: enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, vários eus aqui, a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que eu não te consuma eu no caminho. Isso aqui não é o anjo filho de Deus, não se trata de Cristo. Aqui era um outro anjo que Deus está mandando. Por quê? Porque era o povo estava obstinado. Em outra versão quer dizer de dura cerviz. Quer dizer, o povo estava desenfreado. Meus irmãos, é isso que quer dizer o texto sagrado. Observe bem no capítulo 32, que Deus falou assim ao povo de Israel. O povo estava, essa expressão dura cerviz, irmãos, antigamente no original era sempre usado para boi, para jumento, que não tinha cabresto. Eles não tinham de forma nenhuma como ser controlado, desenfreado. Animal desse jeito. Quem conhece animal assim? Os irmãos que foram do interior aí e que conhece. Está ali, o Gesiel conhece, a irmã Holanda conhece, que não, parece que não doma. Assim era o povo de Israel. Depois que se acendeu a ira de Deus com eles, fizeram o bezerro de ouro, e ficou dessa forma. E Deus disse: eu vou mandar um anjo, mas não sou eu. E não era Deus mesmo que foi com eles, de forma nenhuma. Isso não era o anjo Cristo, não era aquele anjo. Anteriormente falando do capítulo anterior, entenda bem os irmãos. Agora, esse anjo aqui de Josué, capítulo de número 5, que apareceu a Josué, esse sim era o Filho de Deus, de forma cristofânica, se apresentando a Josué e encorajando naquele momento, na condução do povo à terra prometida. Quem pode glorificar a Deus por isso? Antigamente, Deus se manifestava através de anjos, e muitas das vezes era o próprio Cristo, uma forma cristofânica. Por exemplo, Gênesis capítulo de número 18, na visita daqueles 3 anjos a
Abraão e a Sara, quando eles iam destruir Sodoma e Gomorra, um daqueles anjos era o ser celestial, era Cristo. Era Cristo. Ele recebeu a adoração também de Abraão e de Sara. Os outros dois não. Entenda bem, os irmãos, já no Novo Testamento, Cristo não se apresenta mais como esse anjo, ele já se revelou. Ele se revelou, ele veio da forma humana, nascido de Maria, glória a Deus, e cumpriu sua missão aqui na terra. Não, nós temos sim anjos que pelejam em favor da igreja, anjos que nos acompanham, e Hebreus 1:14 diz que eles são espíritos ministradores, enviados de Deus, em prol aqueles que hão de herdar a salvação. Quem pode glorificar a Deus? Se aparecer por aí algum anjo dizendo que é Cristo para os irmãos, isso não é bíblico, isso é heresia, isso não pode. Os irmãos, tenham cuidado, tenhamos cuidado com certas aparições nos nossos dias, nos dias atuais. Mas Josué, irmãos, primeira vez que ele aparece na Bíblia é na luta contra os amalequitas. Os irmãos me ajudem aí, parece-me que é Gênesis, capítulo de número 17, quando Moisés, Arão e Ur vão para o cume do monte. Moisés vai com a vara de Deus, a vara de Moisés, ou a vara de Arão, e Josué aparece pela primeira vez na Bíblia, já na frente, como general de guerra para lutar contra os amalequitas. Depois, Josué aparece também no episódio do bezerro de ouro, quando Moisés sobe para o monte. Josué não foi com Moisés, ficou em um determinado lugar, também apareceu ali. E depois do episódio, quando Moisés tirou a tenda dele do arraial, devido ao pecado do povo, colocou fora do arraial, e ele falava com Deus ali, intercedia com Deus. A Bíblia diz que Josué não largava a tenda, também estava ali. Deus estava preparando Josué para ser o sucessor de Moisés em levar o seu povo até a terra prometida. Então ele é o sucessor de Moisés, foi o sucessor na difícil tarefa de introduzir os israelitas na terra prometida. Parece, meus irmãos, quando lemos o capítulo 1, que Josué não tinha aquela confiança, parece que estava desconfiado, o desafio e a responsabilidade pesava sobre os seus ombros. Deus viu isto, encorajou Josué dizendo: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, aleluia. É interessante observar, irmãos, que Deus falou para Josué ser forte e corajoso, mas a condição principal não seria sua força física, não seria sua coragem própria, mas a presença de Deus na vida dele. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como é bom saber, né, irmãos, quando Deus é conosco, quando Deus está conosco. Crente, ele sente a presença de Deus na sua vida. O mundo aí fora não. Para viver sem Deus, eles vivem bem. Eles vivem bem obrigados sem Deus, porque não conhecem a Deus. Mas nós que conhecemos a Deus, se um dia nós pecarmos contra o Senhor,
desobedecemos a Ele, o seu mandamento, nós nos sentimos mal, irmãos. Nossa consciência pesa, a gente fica estranho, com a nossa consciência, com nós mesmos, ficamos distantes, e é necessário a gente ir à presença de Deus, dobrar os joelhos, pedir perdão dos nossos pecados, e a gente só se sente feliz quando a gente sente a presença de Deus novamente em nossas vidas. Enquanto nós não formos restaurados por Deus, nós não vamos nos sentir felizes, nós não vamos nos sentir em paz, nós não teremos a paz espiritual, somente quando nós somos restaurados por Deus. Quando nós somos restaurados pelo Senhor, a gente sai com cabeça erguida, cantando e glorificando o nome de Jesus, e não ficamos mais desconfiados. A exemplo de Josué, nós estamos vivendo uma grande batalha. Todos os dias nós temos, irmãos, uma luta travada. Estamos lutando no deserto dessa vida para chegarmos ao céu de glória, ou chegarmos à estabilidade de Canaã, a terra que emana leite e mel. Só que a nossa luta não era aquela luta bélica, não era aquela luta humana que Josué e o povo de Israel tiveram. A nossa luta, irmãos, ela é uma luta espiritual. Na nossa batalha aqui na terra, nós não usamos material bélico, armas materiais, não. Nossa luta é espiritual. Nossa batalha é espiritual. Paulo disse que as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Agora, nós entendemos que é natural do ser humano o homem inclinar-se para as coisas desta vida, para as coisas da carne. O homem tem a tendência, por sua sabedoria, por sua força, por sua riqueza, de querer se tornar independente. Esse foi o engano de Absalão, por confiar na sua beleza. Esse foi o engano do rei Jeroboão, por confiar nos seus dotes. Esse foi o engano de Salomão, por confiar na sua prosperidade, e de muitos e muitos outros que confiam em si mesmo. O profeta Jeremias, no capítulo 23, versículos 9 e 10, ele diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Zacarias disse: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Paulo disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Deus. Nessa terra, meus irmãos, não adianta afobação. Nós não vamos vencer com as nossas próprias forças, o nosso intelecto, com a nossa genialidade.
Não podemos lutar com forças próprias, mas a autoridade da palavra de Deus, ela acaba com qualquer e todo tipo de autossuficiência, ela acaba com a soberba, ela acaba com o orgulho humano e ela gera em nós a total dependência de Deus. Nós vivemos e subsistimos porque o Senhor é conosco. O Senhor tem promessa de Deus para nossas vidas aqui nessa terra. Quem sente isso, levante a mão para o céu e dê glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Porque às vezes, irmãos, olhem para mim todos vocês, às vezes nós nos achamos ser alguma coisa. Às vezes a gente não pode ser nem repreendido pelo Senhor. Às vezes nós não gostamos de ser repreendido pelo nosso líder maior. E às vezes o líder maior tem uma visão maior. Está ensinando, está disciplinando. Tem uma visão maior com o irmão, com a irmã, com um projeto maior na obra de Deus. E às vezes não entendemos. Às vezes pensamos que somos. Aí quando se fala alguma coisinha, eu me sinto logo ofendido, eu me ofendo logo. Aí eu me zango. Aí parece que o império carnal, irmã Sena, impera dentro de nós, a gente se exorbebece, a gente fica grande. Às vezes não entendemos os desígnios de Deus para nossas vidas aqui na terra, e achamos que deveria ser assim, daquele jeito, do outro jeito. Não é assim, irmãos. Quantas das vezes a gente chega e zanga até, e diz logo: quero entregar meu cargo. Vocês estão entendendo? Meu cargo está à disposição na igreja, está à disposição, está aí. Irmãos, não é assim. Aquilo que Deus nos deu, foi Deus que deu. Ah, pastor, mas eu estou muito ocupado. Quem é que te deu a ocupação? Quem é que te deu o emprego? Quem é que fez assim contigo? Quem é que te promoveu? Não foi Deus? Deus não sabe de todas as coisas, Deus conhece tudo. Para que se esconder de Deus? Para que jogar tudo? Irmãos, eu lembro que eu fui repreendido ainda com 15 anos de idade. Eu comecei a liderar, trabalhar com pessoas desde 13 anos de idade. Desde 13 anos de idade eu já comecei a liderar a mocidade. Liderar a mocidade. Com 20 anos, 21 anos, 22, eu já liderava uma boa igreja, talvez como essa do Ponte, se não fosse maior. Com 21 anos de idade, já era pastor lá, nessa igreja. Irmãos, e pela graça de Deus, pela vontade de Deus, mas nesse período aí uma vez eu quis me zangar, talvez porque o pastor estava me discipulando, tendo uma visão comigo, e eu não entendia, ainda exasperado. E quando chegou na reunião do ministério, eu era coordenador de mocidade já, grande mocidade, como coordenei aqui em Caxias por 2 anos, entre 2000 a 2002, a mocidade geral da igreja. Eu era coordenador ali na minha igreja de origem, e eu disse: não quero mais não, joguei o trabalho lá. E o pastor olhou assim para mim e disse: meu jovem, você pensa que a obra de Deus é como bola, para se jogar? Para se jogar? Ali eu tive o juízo de Deus sobre a minha vida, irmãos. Meu Deus, eu tive uma lição de Deus sobre minha vida. Não é assim. Eu errei. Eu fui pedir perdão a Deus.
E depois eu fui querer me justificar com o meu pastor. Deus, já pensou se o pastor também, naquele momento, não está na presença de Deus? E pega o cargo, aonde na obra de Deus não existe insubstituível. Quando Elias pensava que só existia ele, Deus disse para Elias: Elias, além de você ainda tem 7.000 que não se dobra diante de Baal, assim como você. Aonde pensamos que se a gente deixar, irmãos, Deus nos ensina, Deus nos discipula. Então, irmão, se Deus está te orientando, te ensinando, não vá levantar a voz, não. Vai na presença de Deus e ora a Deus. Consulta a Deus. E Deus vai te dar a resposta e a orientação certa. E Ele instrui através do teu líder. Quem pode glorificar a Deus? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Depois eu vou continuar para os irmãos. Isso aqui é só uma introdução diante desse texto que eu li para os irmãos, que Josué, antes de ter essa experiência com Deus no capítulo 5 do seu livro, ele já tivera grandes experiências com Deus, mas ele estava diante agora de um grande obstáculo, a muralha da cidade de Jericó. Está no capítulo 6, no capítulo 7 de Josué. Diz o capítulo 6, o versículo 1: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. O que Josué podia fazer? Ele já tinha passado muitas experiências com Deus, mas como enfrentar as muralhas de Jericó? Como penetrar? Era impossível aos olhos humanos. Josué, irmãos, precisava de uma nova experiência com Deus. Isso nos traz uma grande lição para nós. Você quer ver Deus operando em sua vida? Deus operando em nossas vidas com algo sobrenatural a cada dia? Não podemos, irmãos, viver apenas de experiências do passado, embora edifiquem, mas a cada dia precisamos sentir a presença do Senhor. Eu preciso sentir na minha vida, você precisa sentir na sua vida, nós precisamos sentir na nossa família, nós precisamos sentir na igreja. Quer ver Deus operando milagre na tua vida, na minha vida, cumprindo o querer dele a cada momento? Não a minha vontade, mas a vontade de Deus que Ele quer cumprir em nossas vidas todos os momentos. E nós estudamos isso domingo agora na lição bíblica dominical de adultos. Irmãos, lições tremendas, onde Jó, ele quer se justificar, e o capítulo 29, 30 e 31, que nós estudamos, falou muito bem sobre isso. Jó olhou assim no retrovisor, e começou a olhar para o passado da sua vida, as experiências que ele teve, mas que não são suficientes. Ele precisava de experiências maiores, e Deus tinha algo maior para ele, aleluia, para mostrar para os amigos dele, entre aspas. Queridos e amados irmãos, glória seja dada ao nome do Senhor. Tenha uma vida tranquila com teu Deus, tenha paz, viva sossegado, cumpra os teus deveres como bom cristão, como bom servo de Deus. Não viva desconfiado na tua vida espiritual, não vivas de um lado para o outro, cogitando, cocheando, com medo.
Tenha confiança no Deus que é o justo juiz e que está no céu, aleluia, e que olha para nós. Ele é o Deus imanente, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso entrar, o nosso sair. Nossas vidas estão nas mãos de Deus, aleluia. E aí sim, nessa condição, você pode ter experiência com Deus. Você pode ter. Irmãos, eu vou entrar aqui para meditar com os irmãos nesse texto sagrado. Glória a Deus. Eu lembrei-me aqui de uma passagem. Depois eu vou falar para os amados irmãos como o povo de Israel tivera uma linda experiência com Deus, mais linda mesmo, no capítulo 33 de Êxodo, versículos 4 e de número 6, que nos fala sobre o arrependimento e a reconciliação de Israel com Deus. Muito lindo. Depois eu falo nessa parte para os irmãos, que eu poderia muito bem usar como um subsídio na minha linha de pensamento nesta mensagem. Mas voltando aqui para Josué, nós temos aqui alguns passos para que Deus possa realizar maravilhas em nós. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, aleluia. Para que Deus possa realizar maravilhas, primeiro passo, para que Deus possa realizar milagres em nós, precisamos ser sinceros diante dele. Está no versículo 13. Temos que ser sinceros diante dele. Segundo, para Deus realizar milagres em nós, precisamos nos prostrar diante dele e adorá-lo. Está no versículo 14, a parte A. Depois, para que Deus possa realizar milagres em nós, precisamos ouvir a sua voz, ouvir a voz de Deus. Depois, precisamos obedecê-lo restritamente. Queridos e amados irmãos, tirar as sandálias dos pés. Bendito seja Deus para sempre. Primeiro passo, eu vou ficar no primeiro passo hoje, devido ao tempo. Precisamos ser sinceros. Olha o versículo 13. O que é que Josué diz? E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Queridos, se a gente vê o contexto desse texto, possivelmente Josué estava preocupado com a forma de atravessar Jericó. Mas como atravessar Jericó? Com as suas muralhas. Ele já tinha tido várias experiências com Deus, já falei isso para os irmãos, mas estava agora diante de uma muralha. Então Josué levantou os olhos e viu agora a figura de um guerreiro diante dele, comandante do exército do Senhor. Josué ficou com dúvida e foi sincero diante de Deus, perguntando: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ele teve dúvida, ele não sabia se fazia parte do exército de Israel ou se era inimigo. Irmãos, mas ele foi sincero, ele perguntou, ele queria saber, ele indagou, ele não usou vários termos. E é isso que Deus quer ver de nós, irmãos,
O que Deus quer ver da sua igreja nesses últimos dias? Aqui na terra, Ele quer ver esse adjetivo chamado sinceridade. Digam todos assim: sinceridade. Sinceridade. Sinceridade no original quer dizer sincera, integridade. Deus quer ver isso de cada um de nós, irmãos. Nós precisamos ser, quando eu digo sincera, íntegro, no original quer dizer sem máscara, diante do Senhor. E é muito bom nós orarmos a Deus e pedirmos o discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Precisamos ter esse discernimento, porque nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Nem tudo que parece ser correto é correto. Entendamos isso, queridos e amados irmãos. Aí eu volto a dizer: como é bom matar o nosso eu e dizer: Senhor, eu não consigo ver direito. Senhor, preciso que abra os meus olhos. Senhor, eu preciso de ajuda, de auxílio. Me mostra, me dar a tua direção. Preciso de ti. Perguntar a Deus, do que ficar numa posição, numa prepotência e pensar que é do seu jeito, da sua forma de ser. Os irmãos lembram de Moisés? Moisés colocou as suas limitações diante de Deus, quando foi chamado por Deus, e disse: Senhor, eu sou gago. Isaías, quando foi chamado: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Jeremias, quando foi chamado: Senhor, eu sou jovem demais. E Maria, mãe do Senhor: Senhor, eu não entendo como isso vai se concretizar, vai acontecer, pois eu sou uma virgem. Ser sincero diante do Senhor, tendo uma vida de comunhão com Deus, através da oração, do jejum, da busca, da dependência de Deus, é o que Deus quer de cada um de nós nesses últimos dias. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor para sempre. E Josué queria ter uma certeza, ele perguntou a Deus. Consulte a Deus, irmão. Consulte a Deus, irmã. Consultemos a Deus, a sua vontade. Tenhamos o discernimento espiritual em nossas vidas, em nosso ser, para saber o que é bom e o que não é bom, para que nós não possamos desagradar a Deus. Feche os seus olhos aí. Depois continuaremos na continuação desta reflexão aos queridos irmãos. Feche os seus olhinhos. Coloque a mão no seu coração. Ore ao teu Deus agora, em nome de Jesus. Diga: Senhor, dá-me da tua graça, conceda-me sabedoria, conceda-me discernimento espiritual, usa-me para que eu possa entrar, para que eu possa sair, mas que eu possa estar no teu plano e na tua vontade. Ó Deus eterno, assim te suplicamos nessa noite. Não deixa-nos pecar contra ti, Senhor. Não deixa-nos errar neste mundo tão cruel,
tão competitivo, nesse mundo, Senhor, tão degenerado, nesse mundo, Senhor, tão misturado, tão mesclado, e até mesmo no mundo religioso, meu Pai, onde muitos fazem confusão com a Tua palavra, com o Teu Evangelho que é santo, que é puro. Ó Deus eterno, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a entendermos a Tua vontade, a estarmos no lugar seguro, firme, ó Deus, e convictos da Tua promessa e da Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos, Aleluia. a cada um dos santos. Glória a Na Jesus. sua Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu para Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal consegue a falar, Deus ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra tua alma. Aleluia. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Sabe por quê? Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele conhece a tua vida, meu irmão. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para tua alma. Aleluia. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma.
de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Também peço oração, oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, Deus de poder e glória, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de infinita bondade e misericórdia. Meu Pai, primeiramente estamos gratos por este maravilhoso culto, Senhor, pois o Senhor falou aos nossos corações nesta noite. O Senhor falou através dos hinos, o Senhor falou através da Tua palavra, meu Pai. Agora, Senhor, te pedimos, nos leve em paz para os nossos lares, debaixo da Tua mão poderosa, meu Pai. Nos dê uma ótima noite em comunhão contigo, repreendendo todo o mal, meu Senhor. Que Teus anjos nos guardem na entrada e na saída dos nossos lares, que nenhum mal chegará à nossa tenda, mas o Senhor será conosco todos os dias da nossa vida. Meu Pai, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todas e todos agora e sempre.